Uma trama envolvendo conceitos bem modernos da bioética, onde instituições do catolicismo mais profundo e mais retrógrado debate com mais avançados pressupostos científicos. Esta é a trama do novo romance de Andréa Nunes, Corpos Hackeados. É um romance policial, como toda a obra da autora, mas que vai um pouco além dessa questão meramente da ação, para se aprofundar em questões filosóficas, em questões éticas, em questões que falam fundo, calam muito fundo no nosso sentimento atual. Um livro inquietante. Andréa, vamos falar sobre Corpos Hackeados, que é o seu mais recente romance, que é um romance policial. Você vem trabalhando com essa estrutura do romance policial. Toda a sua obra está muito voltada a isso, essa questão da investigação, e parece que está se formando uma nova tradição do romance policial brasileiro, que andava meio esquecido aí. Como é que está esse panorama aí do romance policial? O romance policial brasileiro, que passou tanto tempo relegado a um segundo plano, efetivamente, não só ele, como as outras narrativas de suspense, ganharam uma nova perspectiva atualmente. De fato, nós temos autoras e autores brasileiros se destacando, inclusive no ramo audiovisual. Eu acho que as plataformas de streaming deram uma nova vida a esse segmento, assim como também alguns prêmios literários que passaram a contemplar especificamente a categoria de romance de entretenimento. Então, o que antes era visto como uma coisa mais relegada a um segundo plano, para alguns até uma subliteratura, hoje ganha novamente essa vida, vem se firmando como uma opção viável na cultura brasileira. E a gente tem nomes aí como Rafael Montes, a Ilana Casoy, Cláudia Lemes, a Vera Assunção. Temos nomes que estão escrevendo coisas interessantes no ramo do suspense. Isso é muito bom. E parece que é uma tradição meio de mulheres, né? As mulheres estão liderando esse ranking aí. Ainda bem, né? Agatha Christie. Esse fenômeno, na verdade, do destaque feminino na literatura, eu acho que ele transcende o ramo policial. A gente vê como um todo que as mulheres vêm se destacando na literatura brasileira, a começar do Jabuti, que nós tivemos para a nossa querida Cida Pedrosa, não é? Assim como outros tantos talentos, Conceição Evaristo, a Jaride Arraes, pessoas, mulheres que antes não tinham um espaço, uma visibilidade no cenário editorial brasileiro, e hoje veio o mercado ter efetivamente o interesse voltado para o que se produz, porque realmente se produz literatura de qualidade no Brasil, independente do gênero, né? O Corpos Hackeados, ele trabalha, digamos assim, com três vertentes, que é muito própria da sua literatura, que é essa questão da questão muito requintada da tecnologia, nesse seu caso, nesse novo romance, até a biotecnologia, poderíamos dizer isso, né? A questão da própria investigação, dos capítulos muito rápidos que vai criando o que a gente chama uma estrutura de roteiro de subplots, né, que vai reativando esses suspensos a cada momento, e da cultura popular também, né? Seu romance sempre tem um certo quê da cultura popular. Quer dizer, como é misturar esse caldeirão todo aí? A gente que escreve essa literatura brasileira, que tem um certo compromisso com a cultura, tem uma responsabilidade de conectar o universal com o regional, que hoje em dia é uma realidade imposta, inclusive, pela globalização, e que a gente tem essa responsabilidade porque nós temos aqui no Nordeste ótimos cenários, um caldo cultural maravilhoso, e a possibilidade de revisitar historicamente temas fascinantes, como o caso do cangaço, que Corpos Hackeados revisita, assim como uma série de outras coisas. Essa questão dos cenários, essa questão da própria gastronomia, tudo no Nordeste, ele merece ainda ser explorado, essa nossa cultura riquíssima. Então, quem escreve, independente do gênero, se a gente escreve
é romance policial ou qualquer outra vertente literária, tem essa responsabilidade e esse privilégio, por que não dizer assim, de explorar essa temática ainda tão pouco conhecida pela população. A gente falou um pouco sobre a questão também dessa chamada muito forte para as questões tecnológicas no seu romance como um todo, e no Corpos Hackeados, sobretudo, né? Como é que trabalhar com isso? Porque exige uma certa pesquisa. O Júlio Verne era leitor, quanto mais, de revistas científicas da época dele, e você? Eu acho que eu sou uma grande curiosa. Eu gosto de ler tudo que tem a ver com contemporaneidade, uma série de coisas. Tem um certo fascínio realmente pela medicina, o que veio bem a calhar para a época que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um cenário pós-pandemia altamente centrado na questão médica, né? Também tem essa questão filosófica, que meus livros têm uma pegada forte de refletir sobre questões, angústias filosóficas, existenciais contemporâneas, e eu acho que eu tenho naturalmente que fazer essa pesquisa me valendo das pessoas conhecidas que me dão esse suporte. Então, para escrever Corpos Hackeados, eu conversei com alguns médicos para entender, não é só você entender um assunto técnico, é você entender torná-lo palatável ao leitor e tornar lúdico aquele assunto. Então, você veja, para que eu passasse para o meu leitor de uma forma lúdica e verossímil o que é um laboratório de biotecnologia, de engenharia genética, descrever aqueles aparelhos complicados, aí me vem aquela imagem, aquela coisa lúdica, uma máquina de sorvete. É porque parece. Então, eu acho que é um grande barato isso, você poder fazer essa tradução para o leitor de um tema extremamente tecnológico, árido, mas você transformar numa coisa simples e divertida, para que ele possa enveredar também nesse universo junto com você. E a questão da bioética, né, que você discute muito durante o livro, né, que é uma discussão muito recorrente agora durante a pandemia, né? As pessoas dizendo, não sou cobaia, eu deixo de ser cobaia, se é que eu faço, que é uma grande idiotice, mas enfim, né? Houve essa discussão, né? Com relação à vacina mesmo, mas você salienta isso do ponto de vista do transplante, né? Até que ponto, que é uma discussão muito recorrente, muito moderna, muito atual, né? Como é que foi essa questão da bioética dentro do romance? Exatamente. Essa questão aí, né, inclusive a gente aborda a questão da vacina no livro, mas de numa outra vertente, né, porque já no sentido mais favorável, porque o que a gente faz com relação à bioética, na verdade, não é um questionamento dos avanços tecnológicos nem das pesquisas, mas sim uma provocação para que ele venha acompanhado do suporte filosófico e ético necessário à humanidade. O livro, na verdade, faz a seguinte pergunta: será que essa evolução genética ela produzirá, na verdade, uma humanidade mais longeva, ou ela vai alargar o fosso entre os ricos e pobres? Porque essas tecnologias, a princípio, elas estarão disponíveis por muito tempo para quem pode comprá-las. E o livro, na verdade, ele faz esse questionamento de uma maneira muito clara. Ele diz o seguinte: a nova moeda do poder, de fato, é a saúde. E essa moeda, ela está muito ligada à sorte, a uma loteria. Mas essa loteria, ela não é uma questão genética de quem nasceu saudável ou não nasceu saudável. Ela é uma questão de quem é rico ou de quem não é. Porque, na verdade, o livro nos convida a refletir se nós vamos produzir super-humanos. Nós estamos entrando na época do pós-humanismo, porque esse livro não é uma ficção científica. Ele pode ter um adiantamento de algumas pesquisas que estão, de fato, vigentes, e em breve será uma realidade o implante de órgãos através dessas impressoras. Ela já é impresso o protótipo disso aí. Está faltando só, na vida real, a fase da vascularização. Então, o livro convida o leitor a refletir o seguinte: não é que não faça, tem que fazer,
a pesquisa ela é sempre bem-vinda. Ela tem que vir amparada, ela puxa o leitor para dizer assim, vamos fazer também uma reflexão filosófica e ética para que a gente não produza apenas um benefício para as pessoas que têm mais dinheiro por muito tempo e cria uma categoria à parte de humanos, os que podem pagar para ser super-humanos, longevos, perfeitos e saudáveis, e uma subcategoria de humanos que não vai ter acesso a nada disso. Então, o livro, ele, na verdade, fala muito sobre essa questão. O Darcy Ribeiro, na sua exuberância verbal, ele dizia que o mal de Chagas não tem cura até hoje, né? Porque é doença de pobre. Se fosse doença de rico, já teria cura. Né? Quer dizer, Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É exatamente esse o espírito da coisa. Então, Corpos Hackeados, ele diz isso, ele diz, nós estamos, inclusive esse tema, ele também é muito explorado, tem aquele autor que escreveu Sapiens, depois que ele escreveu Homo Deus, ele também aborda essa temática dos super-humanos que estão começando, que é a nova geração que está começando a existir de pessoas extremamente longevas e que essa raça ela vai extinguir o Homo sapiens, que são essas pessoas geneticamente perfeitas, estão começando a existir, diz que o bebê de 100 anos já nasceu, né? O bebê saudável de 100 anos já nasceu. Essas pessoas, elas efetivamente, em pouco tempo, serão uma categoria superior de pessoas. E nós estamos preparados para fazer essa categoria superior de pessoas, não subjugar o resto de nós, que não vai poder pagar por essas tecnologias? Então, o livro, apesar de ser um romance policial, que é chamado de romance de entretenimento, também faz essa provocação. E voltando a essa questão do romance de entretenimento, do romance policial, há um enredo, né? Há uma preocupação muito grande, eu percebo isso na sua literatura, uma preocupação que o enredo tenha suas amarras, seja construído de uma maneira que a gente chama de plausível, né? É possível, isso é possível acontecer. Também como é trabalhar com esses mecanismos aí já bem próximo da literatura mesmo. Bem próximo não, dentro da literatura. Eu faço muito essa pesquisa exatamente porque eu não me proponho a escrever ficção científica. Ele é um romance policial, tá? Tanto é que ele se passa no ano de 2024. Então, assim, 2023, 2024, é um romance policial que se passa daqui a pouco, porque ele se propõe exatamente a abordar o cenário de uma pesquisa que está prestes a se tornar realidade. E nisso, a gente adianta um pouco o relógio do tempo, ela se viabilizou através de uma fundação no Nordeste, aí puxando novamente, né, para a nossa excelência de pesquisa no Nordeste, e aí a gente coloca isso como uma realidade. Essa descoberta médica passa a movimentar tudo isso de uma maneira que o leitor não entenda que isso aí é uma distopia, alguma coisa totalmente diferente do que ele vive. Não. A proposta é exatamente essa verossimilhança com a realidade. A pesquisa ela é bem feita para mostrar que aquilo ali efetivamente está acontecendo e está prestes a acontecer, para que ele tenha a inquietação de dizer, então, se isso está realmente prestes a acontecer, a gente precisa refletir sobre as consequências e os problemas que isso provavelmente trará. A gente tem na contracapa de Corpos Hackeados uma frase de Tony Bellotto, dos Titãs, que ele diz que é um livro intrigantemente profético. E é exatamente isso que ele pretende ser. Uma profecia do que nós poderemos nos tornar caso a gente não faça as reflexões necessárias. E há também uma questão muito interessante, que é um certo diálogo com o passado, com aqueles missionários lá do escritório, né, do pessoal que vem que seriam, digamos assim, descendentes da TFP, né, do Tradição, Família e Pátria, né? Tradição, Família e Propriedade, depois Tradição, Família e Pátria, enfim.
né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também? Que é era uma, era uma congregação assim ritualística, né? Quer dizer, também você trabalhou com esses rituais. Isso. Pois é, eu achei uma delícia, porque quem apresentou meu livro em João Pessoa, Maurício, foi a Maria Valéria Rezende, né? Ela fez a apresentação no lançamento de João Pessoa e ela conheceu o pessoal da TFP. Então, assim, ela trouxe para o lançamento algumas curiosidades fantásticas, porque isso também mexe com a gente. Foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo. E aí você imagina o diálogo de Maria Valéria com o pessoal da TFP. Assim, eu fiquei fascinada com aquilo ali. E aí isso também é uma responsabilidade que eu acho que o escritor tem que ter, que a gente está vivendo tempos em que algumas coisas retornam, não da maneira crítica como elas precisam retornar, mas elas retornam de uma maneira mais mitificada, endeusada. Então, a gente precisa, alguns monstros que estão colocados debaixo do tapete, a gente precisa mostrar a cara deles de uma maneira crítica, porque a humanidade tem uma memória muito curta. Quando você dá uma certa vida a uma coisa grotesca feita a TFP e mostra os perigos que o seu filhote pode causar para a sociedade, a gente está, na verdade, prestando um serviço até pedagógico para a população, para que eles possam refletir que o nosso passado não pode voltar de uma maneira como algumas pessoas pretendem que volte. Né? O livro ele também passeia por esses temas, e uma outra coisa que a gente está discutindo muito nos últimos tempos, que é exatamente o conceito da volta do nazismo. A gente teve vários episódios envolvendo isso aí. O livro, ele também, de uma certa maneira, ao falar sobre a pureza de uma raça que pretende ficar superior, pretende ser esteticamente perfeita, ter órgãos mais longevos. Então, ele também brinca com essa ideia de uma maneira que assusta as pessoas, de uma maneira que mostra a elas os perigos de certos conceitos ligados ao nazismo. Então, o livro dele tem várias vertentes nesse sentido aí também. Várias leituras, né? Me chamou também a atenção um fato curioso no livro, que talvez tenha passado despercebido em algumas pessoas, mas que é uma discussão muito recorrente, que é a questão do novo normal, né? No livro, a pós-pandemia volta à normalidade, né? Apesar das anormalidades naturais de um romance policial, né? Isso. É. Isso foi uma coisa curiosa, Maurício, porque eu comecei a escrever esse livro, na verdade, um pouco antes de começar a pandemia. E eu ainda não tinha ideia que eu ia ambientá-lo, naturalmente, num cenário pós-pandemia que não tinha ocorrido ainda. Mas o que aconteceu foi que, logo no início da pandemia, eu perdi minha mãe. E aí eu tive um período de luto, onde eu não consegui escrever, tive um bloqueio criativo de alguns meses, e quando eu voltei, a pandemia já tinha recrudescido, e aí eu senti que eu precisava falar de um cenário onde o novo normal, né, ele já tinha se estabelecido. Aí eu achei que isso aí era pertinente e, como se diz, não é a temática principal do livro, mas é uma realidade que a gente precisa também retratar na literatura. Como nós vamos ser a partir de agora? E aí eu achei legal colocar isso no livro. O livro ele também tem um ritmo muito inquietante, né? Essa questão de você escrever a literatura policial, né? Ela é uma característica da literatura policial, essa questão da agilidade das coisas, né? Como é trabalhar isso, né? De certa forma, uma literatura fluente, né? Como é a carpintaria mesmo da sua literatura? Era isso que eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a técnica, né? A gente acaba aprendendo essa técnica. Um bom romance policial, ele tem essa característica de prender o leitor, né? De a gente prender até a última página. Isso a gente coloca sempre esses capítulos curtos, essa narrativa mais veloz, para poder dar essa cara, não fugir do estilo que o leitor policial ele procura, essa narrativa ágil e leve, ao mesmo tempo
que a gente não precisa, não tem o compromisso de, por ser ágil e leve, seja superficial. A gente pode, e é essa a minha proposta, dentro de uma narrativa ágil e leve, falar de temas profundos, falar de temas importantes, e, ao mesmo tempo que você satisfaz o leitor, que ele quer esse movimento dentro da leitura dele, ele também absorve um conteúdo e ele também termina o livro com a sensação de que foi provocado de alguma maneira. Eu acho que não são coisas incompatíveis essas duas maneiras de fazer literatura. E é assim que eu me divirto fazendo essa narrativa, tentando trabalhar de uma maneira não superficial, colocar a minha mensagem, que não é uma coisa simples, é uma coisa mais profunda, envolve filosofia, envolve reflexão política e certos questionamentos, mas dentro dessa narrativa leve. Eu quero provar que isso é possível. A tradição da literatura policial, ela nasce, né, já desde o Poe, né, já com algo de sombrio, concretizou na literatura noir, né, dos anos 40, dos anos 30, e quando ela chega aqui ao Brasil, ela chega com a pegada da violência urbana, né, muito voltado à questão da violência urbana e, mais uma vez, essa questão da coisa escura, da coisa, né, pesada. A sua literatura tem uma certa solaridade, né? Ela sempre passa em locais abertos, é tropical, digamos assim, para usar um termo tão caro ao Gilberto Freire, né? Quer dizer, como é trabalhar essa tropicalidade, digamos assim, dentro dessa estrutura do romance policial? Eu vou usar também um termo da literatura bem nordestina, essa narrativa vestida de sol, ela é de fato proposital, porque como a gente pretende se libertar de certos dogmas do romance policial, esse também é um dogma que eu procuro descartar. Apesar de estar falando de coisas pesadas, como assassinato, mas nós temos como imprimir até um certo humor. Você deve ver que meus livros sempre têm uma pegada de humor neles. Não são incompatíveis. Eu acho que a gente se acostumou muito a aceitar determinadas fórmulas para a literatura e não sair da caixinha. A literatura policial, a literatura de espionagem, ela não precisa ser sempre essa coisa pesada. A gente tem condições de escrever certos tipos de coisa sem se prender às fórmulas que já existiam antes. Aliás, eu acho que a gente tem que estar sempre inovando. A gente está vivendo um período, Maurício, que nós estamos fazendo 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, que é exatamente um período que, há 100 anos, nós tínhamos uma grande reflexão no Brasil sobre o que era inovador. Então, nós sempre fomos inventivos, nós sempre fomos pessoas que inventaram a roda na cultura. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso. E é através dessa originalidade que a gente renasce na literatura. Esses períodos, eu fiz umas palestras ultimamente, que eu costumo dizer o seguinte: esses períodos são períodos muito ricos, os períodos pós-pandemia. Por quê? Se você verificar, depois da peste negra, nós tivemos um dos períodos mais ricos em termos de cultura, que foi o Renascimento. Depois da gripe espanhola, aqui no Brasil, nós tivemos o quê? A Semana de Arte Moderna. Então, exatamente 100 anos depois, nós estamos engatinhando para sair de uma pandemia e nós, acredito eu, por nos voltar para dentro nesses períodos, um período de extrema reflexão humana, a arte ela se oferece como uma janela para que a gente possa galgar um novo nível. E esse novo nível ele oferece uma resposta às angústias que a gente vivenciou. E a literatura está dentro disso. Por isso, a gente precisa também ser inventivo na literatura, para fazer jus a esse período de intensa originalidade e ousadia que são, historicamente, os períodos pós-pandemia. E no meu espírito nordestino, eu sempre brinco, né? Que digo, olha, há uma injustiça, porque, na verdade, foram 2 semanas de arte moderna, né? Porque teve a Paulista e teve uma capitaneada pelo Gilberto Freire no Recife, que dizia que o seguinte: não é terra arrasada. Quer dizer, enquanto os paulistas diziam a gente tem que acabar tudo para recomeçar uma nova cultura, Gilberto Freire dizia não, a gente precisa fazer uma nova cultura escudado no passado. E é o que faz, de certa forma,
o Manuel Bandeira ao se negar a participar da Semana de Arte Moderna Paulista. Eu até dizia assim, a gente poderia estar fazendo agora, né, se a gente não tivesse nesse cenário de extrema contingência, uma Semana de Arte Moderna capitaneada no Nordeste. Pois é. Maravilha. Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigado Eu que por essa boa agradeço. conversa. Tá bom, querido? Conte sempre comigo. Um grande abraço.